Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado à discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre como os terríveis efeitos da pandemia provaram que a China é hoje o país mais bem preparado para uma guerra biológica e do porquê isso preocupa tanto os Estados Unidos. A Absoluta é uma empresa especializada na criação de sites que funcionam perfeitamente em celulares e marketing de redes sociais. Se a sua empresa quer um novo site que traga resultados ou entrar forte em mídias sociais, entre em contato com a Absoluta Propaganda e Marketing. Os links e os meios de contato estão aqui na descrição. Em 1462, Vlad III, o Impalador, príncipe da Valáquia, uma região que hoje faz parte da Romênia, estava recuando frente a um gigantesco exército otomano, e para atrasar o avanço do seu inimigo, adotou uma das técnicas mais antigas de guerra biológica, contaminando os poços com carcaças de animais e corpos de pessoas que tinham morrido de doenças infecciosas. A estratégia funcionou muito bem, enfraquecendo profundamente o exército otomano, que acabou sendo obrigado a recuar. Isso mostra que a guerra biológica, apesar de parecer algo moderno, exigindo grandes e avançados laboratórios, é uma tática de guerra bem antiga, com relatos muito bem documentados desde os tempos do Antigo Egito. E se naquela época a guerra biológica era tão eficiente, hoje em dia, na época dos supercomputadores e com laboratórios avançados de pesquisa e manipulação genética, que armas terríveis não poderiam ser inventadas. Até o momento, não há evidências concretas de que vírus foram manipulados ou criados em laboratório e propositalmente lançados contra civis. Com relação à atual pandemia, o que há concretamente são duas linhas de suspeitas. Uma, defendida pela maioria dos pesquisadores, é que o vírus evoluiu naturalmente, passando dos animais para os seres humanos, devido aos hábitos alimentares dos chineses. A outra linha de suspeita é que pode ter havido falhas na manipulação de amostras virais no laboratório chinês de virologia de Wuhan, a cidade que foi o epicentro de toda essa catástrofe, que já custou a vida de quase 300 mil pessoas em todo o mundo. Por enquanto, com base nas análises feitas ao vírus, que vocês podem consultar nas fontes aqui na descrição, muitos pesquisadores descartam a hipótese de ter sido criado em laboratório. Mas de todas as formas, se foi ou não criado em laboratório, ou se evoluiu e passou dos animais para os seres humanos naturalmente, como aconteceu diversas vezes ao longo da história humana, o que é fato é que os efeitos a nível global foram terríveis, mas foram muito piores em alguns países do que em outros. A China, que foi o epicentro de toda a pandemia, curiosamente é dos países menos afetados, estando nesse momento na 11ª posição no ranking no número de infectados, com os Estados Unidos disparado na liderança, com mais de 1,3 milhão de infectados e 81 mil mortos. Seguido pela Espanha, Reino Unido, Rússia e Itália, países com mais de 220 mil infectados cada um, e um número total de mortos de quase 100 mil. Mas por que os Estados Unidos têm 1,3 milhão de infectados e 81 mil mortos, e a China, que foi onde tudo começou, tem oficialmente 82 mil casos e menos de 5 mil mortos? A diferença está no sistema de governo. Numa ditadura como a que se vive na China, o governo está mais livre para impor duras e pesadas restrições e tem meios mais eficientes para fazer valer essas imposições. Já nos Estados Unidos, apesar de vigorar medidas excepcionais de confinamento, é muito mais difícil para o governo impor essas regras da mesma forma que a China fez. No auge da pandemia na China, chegaram relatos de prédios inteiros sendo trancados, com centenas de famílias lá dentro, com policiais armados vigiando todos os pontos de acesso. Se ficamos chocados com algumas imagens que vemos no Brasil, de policiais prendendo pessoas nas ruas, na China isso aconteceu aos milhões. Apesar do número de vítimas diretas do vírus ser relativamente baixo por lá,
Algumas fontes referem que dezenas de milhares de pessoas morreram em decorrência direta do confinamento forçado, com muitas simplesmente morrendo de fome, trancadas em seus apartamentos com a polícia do lado de fora. Para conter a proliferação de um vírus letal, a China pode fazer isso, mas outros países, especialmente as democracias ocidentais, podem fazer apenas uma fração disso. Essa pandemia mostrou que, num cenário de guerra biológica mundial, com vírus 4 ou 5 vezes mais letais do que esse, a China estaria em clara vantagem frente aos seus adversários ocidentais, mais concretamente os Estados Unidos. Já morreram mais americanos em apenas 3 meses do que os japoneses mortos na explosão atômica de Hiroshima em 1945. E as previsões indicam que muitas dezenas de milhares de pessoas ainda morrerão por lá em decorrência da pandemia. Se foi intencional ou não, se foi fabricado em laboratório ou não, essa pandemia mostrou que a China é, nesse momento, o país mais bem preparado para uma guerra biológica mundial, justamente pelo fato de poder controlar, com mão de ferro, cada passo dos seus cidadãos. Se você procura aquele presente bem bacana e diferente ligado ao militarismo, na loja do canal encontrará produtos incríveis e a preços bem especiais. E além de adquirir produtos de qualidade, estará apoiando diretamente o projeto do Hoje no mundo militar. O link da loja está aqui na descrição.